Hello everybody, welcome to our English class. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de inglês da semana. Vamos lá? Bom, nós temos hoje aqui, vamos dar início, essa aqui é a turminha das 8 às 10 horas. Turma das 8 às 10 horas, tá? Gente, essa turma aqui, certo? Nós vamos dar início, vamos começar hoje a Unit 7, unidade 7, a introdução, nós vamos falar sobre parts of the house, partes da casa, né? Em inglês nós temos aí as partes da casa, parts of the house, e aí nós temos maneira normal, né, de se falar, por exemplo, bedroom, quarto, kitchen, cozinha. Interessante que a casa americana, ela tem algumas particularidades diferentes do padrão de casa brasileiro, né? Hoje em dia tem mudado muito, né? Mudou um pouco recentemente. O Brasil acabou copiando um pouco essa questão de arquitetura da casa americana, né? Mas lá, por exemplo, a maioria das casas elas têm a cozinha, né, que é o lugar, o espaço para tratar alimentos, enfim, para preparar a refeição mesmo, de uma maneira geral. E existe também o que? Existe a dining room, tá? O que seria dining room? Dining room seria a sala de jantar, tá? Então seria ou a cozinha de jantar, né? O espaço separado para a refeição. A gente fala jantar, né? Porque muito possivelmente vida corrida, então as famílias se juntam mais no período da noite, né? Depois de um dia para ter uma refeição juntos ali, tá? Mas o café da manhã eles geralmente, como é algo já mais corrido, não necessariamente precisa ser feito na dining room, tá? É uma questão mais cultural mesmo. Já nós brasileiros não, nós temos a cozinha, de maneira geral, tá? Eu tô falando assim, a grande massa da população, tá? É a cozinha normal, que é o espaço onde tem um fogão, a pia e a mesa pra gente ter as nossas refeições, certo? Bom, então nós temos aí bedroom, quarto, kitchen, cozinha, dining room, sala de jantar, né? Nós temos também bathroom, palavra bathroom, banheiro, certo? Nós temos o bathroom. Na verdade, o que eu tô falando aqui tem tudo na apostila, tá? Tudo tem na apostila. E aí depois eu vou ler aqui na sequência, e aí vocês vão ver que existe, por exemplo, a maneira correta de se escrever. Vocês vão ver qual é a maneira correta de se escrever essas palavras aí, tá? A sala é a living room, tá? Que é a sala de estar. E, e nós temos também a garage, que é garagem, tá? Nós temos também a parte do yard, que é o jardim, tá? Garden também pode ser, yard, garden, tá? Yard é mais o inglês britânico, né? Yard, que é o jardim, yard, né? Aqui a gente chama mais de quintal, né? É o quintal, né? Lá eles têm o jardim, ok? Bom, mas aí a gente tem aqui no livro uma explicação de uma planta de uma casa, tá? E aí dá pra gente ter melhores interpretações, ok? Então, ó, at home, describing your house, descrevendo a sua casa. What does your house look like? É a primeira pergunta. What does... Então, ó, vamos abrir, open your books on page 61, tá?
What does your house look like? Tá? Grifem para mim essa expressão aí, ó, look like. Look like. O verbo look, sozinho em inglês, to look, significa olhar. Olhar para algo. Look at me, olha para mim. Look at me. Look at you, olhe para si. Então, o verbo to look, ou só look, é o verbo olhar. Em contrapartida, o verbo like é o verbo gostar, tá? Look é o verbo olhar e like é o verbo gostar. Quando os dois ficam juntos, eles vão ter uma outra tradução, tá? Como se fosse uma junção de dois ingredientes de comida, cada um é um tipo de comida, tá? Quando você junta os dois, dá um outro gosto, dá uma outra interpretação, é exatamente isso, tá? Então, look significa olhar e like significa gostar. Gostar ou olhar não tem sentido, não é nesse aspecto que a gente quer dizer. Então, o verbo look like significa parecer. Nossa, teacher, parecer, mas não tem nada a ver. Gente, é uma cultura nova, são palavras novas. Então, assim, realmente, algumas coisas para vocês não vai fazer muito sentido, é normal. No começo, para mim também, eu achei, tipo, look like significa parecer. Como assim, né? Tipo, tá? Mas é o significado de look like, parecer, tá bom? Aí nós utilizamos um WH question, que é o what. Quais são os WH questions? Você se recorda? Nós já estudamos. Os WH questions são as palavras que começam com a letra W ou H, ou WH, tá? Essas palavras são as palavras de perguntas. A gente sempre faz uma pergunta relacionada com WH question. Então, por exemplo, what começa com WH, where começa com WH, who começa com WH, which. Então, assim, são WH questions. Então, ó, what é qual o que, who significa quem, where significa onde, which significa qual, entre duas coisas. Por exemplo, which chocolate do you prefer? Qual chocolate você prefere? E aí você vai dar duas opções para a pessoa. Entendeu? Então, assim, a gente, quando usa which significa qual. Mas a diferença é que... Qual que é a diferença do which qual que é a diferença do qual? Quando a gente se refere ao which para o qual, quando a gente se refere ao what. A diferença é que which nós sempre damos duas opções para a pessoa. Tá bom? Nós sempre colocamos qual você mais gosta? Nike ou Adidas? Então a gente usa o which. Certo? Ok? Bom, e aí eu não posso fazer essa pergunta que eu disse aqui para vocês usando what. What do you prefer? Nike ou Adidas? Não tem sentido, tá? Gramaticalmente falando, é errado, tá? E assim, é um erro bem grotesco no inglês falar isso, ok? Muito bem. Então, nós temos aí o what, que significa qual, o que, né? Aí tem o does. Teacher, para que o does tá aí nessa pergunta? Né? A gente tá analisando aqui, tá? A construção da pergunta, pessoal. É isso que a gente está fazendo, tá? Nós estamos analisando a construção da pergunta. Para você analisar a questão da construção da pergunta, a gente tem que entender gramaticalmente cada item dela. Cada palavra, se é verbo, se é substantivo, se é artigo, o que se é artigo indefinido, o que essa palavra é? Qual o significado dessa palavra? De qual origem ela é, né? Certo? Qual que é a classificação, essa é a palavra, qual a classificação gramatical dessa palavra? É um verbo? É um substantivo? É um advérbio? É um pronome? Né? É um artigo indefinido? Enfim. E aí, vocês compreendendo isso, fica tudo muito mais fácil de interpretar, porque você começa a fazer essa interpretação de uma maneira assim bem automática no seu cérebro.
Entende? Quando eu leio a pergunta aqui, eu já lendo a pergunta, eu já sei quem é quem na pergunta. Eu já sei qual a função de cada palavra ali, tá? Mas por que que eu consigo fazer isso? Porque eu estudei, porque eu entendi a origem gramatical de cada palavra, tá? Isso não é difícil, não é difícil, é muito simples, tá? Basta o quê? Interesse, leitura, pesquisa. Eu bato nessa tecla de pesquisa, né? O aluno tem que aprender a pesquisar. O aluno tem que aprender a buscar o conhecimento, tá? A gente busca o conhecimento na vida. Na vida a gente busca conhecimento, certo? Pode ter certeza aí, seu pai comprou um produto para fazer uma instalação. Seu pai não vai pagar essa instalação. Não vai instalar, por exemplo, seu pai comprou um filtro, ele vai instalar o filtro na cozinha. Ele não vai fazer um curso de instalar o filtro na cozinha. Ele vai pegar o que? O manual de instrução e vai ler. É assim. Isso é formação, isso é pesquisa, isso é buscar conhecimento, tá? Então, buscar conhecimento é um ato que a gente faz para vida, para sempre. Então, se vocês começarem a fazer isso hoje, no futuro vocês terão menos dificuldades de se desenvolver nesses aspectos, ok? Então, ó, what does, o does tem tradução, teacher? Não, não tem tradução. Por que que o does está aí, então? Somente para mostrar que é uma pergunta do tempo do presente. E a gente sabe que o does ele é parente do do em inglês. Só que o does ele é utilizado somente na terceira pessoa. Quem é mesmo a terceira pessoa? He, she, it. He, ele, she, ela, it é o ele ou ela para animais e objetos. Então por isso que o does apareceu aqui. Poderia ser o do aí. Só não é o do. Por que que não é o do? Porque depois vem a palavra your house. Your house.